De volta com o programa Ação Nacional e hoje nós estamos falando sobre a reforma da Previdência e eu recebo aqui nos estúdios o advogado Dr. Jorge Thanos. Bom, Thanos, vamos falar um pouquinho mais assim na prática das pessoas. Tem muita gente com esse anúncio da reforma, muitas pessoas aí correram para o INSS para acelerar o seu processo de aposentadoria. Essa é uma tática correta? Não vejo como correta. É a tática do desesperado, né? Vá até a Previdência, a agência do INSS, levanta lá o relatório, saiba da própria agência. Hoje você pode fazer, inclusive, via internet, você tem lá a possibilidade de checar a sua pontuação. Não fique desesperado, isso ainda vai ter que passar pela Câmara e há o direito adquirido daqueles que já estão na fase da aposentadoria. A alteração, ela vai ser importante para os próximos aposentados, para a próxima geração. Então, direito adquirido será mantido. E se não for mantido pelo próprio INSS, pelo sistema, pela agência, será mantido pelo Poder Judiciário. Essa discussão ainda deve se prolongar, dizem os deputados, que deverão aprovar na Câmara até junho, julho. Acho difícil, mas vamos lá, é clamor popular, então pode ser até que isso venha a acontecer. Agora, isso vai para o Senado, tem que passar pelo Senado, 81 senadores vão discutir isso, e a partir daí o presidente sanciona a reforma. Mas também nós temos que ter aí 308 votos. Então, a estabilidade ou instabilidade político-partidária vai ser levada em conta. Então eu recomendo às pessoas que, em primeiro lugar, não fiquem desesperados, caminhem, vão até a agência do INSS. Se falta um período pequeno para você se aposentar, levanta lá o seu relatório e verifique se você vai dar entrada agora ou depois, porque não caia naquela história que eu já ouvi das pessoas falarem assim, eu entro agora e depois eu faço um pedido de revisional. Não faça isso, porque a máquina é emperrada, você vai ter problemas e vai acabar na justiça. Espero que não. Espero que tudo seja uma maravilha, que essa reforma também reforme o espírito previdenciário do INSS, não só da lei. Não, né? Mas esse eu acho que é o caminho, sem desespero. Não, é um pouco mais difícil, né, Thanos? Mas vamos lá. Porque tem pessoas assim, eu já ouvi isso que você está dizendo, olha, falta 4 anos para me aposentar, falta 2 anos, eu preciso correr atrás, porque olha a situação que eu vou ficar, eu vou ter que esperar agora mais não sei quantos anos. Isso é a realidade, se aprovar a reforma, ele teria que contribuir mais 5, mais 10 anos? Pode ter alguma coisa que eles inventem, pode existir. O tal do pedágio. É regra de transição, né? Mas isso daí, vai lá, veja realmente se são 4 anos. Às vezes as pessoas se esquecem que cada ano previdenciário equivale a 2. Você sabia disso? Não. Porque você tem um ano de recolhimento e um por idade. Então, você recolhe e fica mais velho. Não sei se você já percebeu isso. Por isso que vale a pena. Sim, você, no seu caso, você não fica mais velho. Né? Mas no meu caso, eu fico. Tá bom. Os cabelos brancos não aparecem. Faz o seguinte, vá até a agência, verifique lá. Isso é fácil hoje. Né? Se não der, tem o 135, eles prestam informação, é o número telefônico 135. Você tem que ter lá os seus dados no próprio sistema. Isso é de fácil visualização. Entra no sistema do governo, da Previdência. Você vai saber quanto falta, qual a sua regra. Porque nós já temos regras de transição. Nós já temos a aposentadoria por idade. Nós já temos a aposentadoria por contribuição. Isso deve acabar, né? Mas para quem contribuiu, para quem está nesse regime, vai terminar nesse regime. Eu não posso mudar as regras. Isso é inconstitucional, isso vai dar uma demanda. Isso seria a partir de agora? Seria a partir dos novos... E veja o seguinte, Júnior Guarda, espera-se que as pessoas daqui para frente contribuam nas novas regras.
Mas nada garante que isso vai acontecer no Brasil. Porque hoje o jovem não faz mais, não paga a sua previdência. As estatísticas mostram o número gigantesco de pessoas que não fazem o recolhimento, a contribuição mensal, não recolhem. Então nós vamos ter no futuro um problema muito sério. E essa coisa de incentivar, como o ministro Paulo Guedes quer, incentivar o investimento em VGBLs, previdência privada, é muito bom. Para quem? Para bancos. Meu pensamento não é de esquerda, eu tenho uma visão constitucional. Eu acho que o neoconstitucionalismo tem que prevalecer. O acordo, o contrato constitucional tem que prevalecer. Então, eu não sou daqueles que falam em dar as coisas de mão beijada, mas nós temos que criar os caminhos para a sociedade evoluir. Até diante disso que você está falando, me surgiu aqui uma pergunta. A questão da pessoa jurídica, do famoso PJ. Isso. Que hoje até está trabalhando muito mais com isso. Isso entra nessa situação, porque ele não é registrado, né? Ele pode muitas vezes não querer pagar o INSS, não recolher, e simplesmente fazer uma previdência privada, particular, num banco, ele escolher e tudo mais. Mas eu recomendo que faça a previdência pública, né? Nem que recolha o mínimo, que haja pelo menos o valor mínimo recolhido, porque o Estado ele vai, se melhorar a economia, dar um aporte para esses que lá estão. E você tem hoje algo que a previdência privada talvez não te garanta, porque é bom lembrar que a previdência privada tem regras diferentes que também vão ter que ser negociadas, porque hoje você recolhe por praticamente 10 anos, dependendo do tipo de previdência que você fizer. Você faz a previdência e ela vai te pagar os juros deste dinheiro que você capitalizou nesse fundo previdenciário privado por um período. Que vai chegar uma hora que, se ele não tiver correção, acabou. Então, por isso que eu recomendo, vá sempre a grupos que fazem aplicação em tesouro, no capital, de outras em ações, que entendam como fazer esse... Não tem milagre. Esse dinheiro tem que se multiplicar para continuar pagando os aposentados desse fundo privado. No governo é diferente, porque como existe o regime solidário, nós pagamos para quem está aposentado e um dia quem estiver trabalhando vai pagar para a gente. Se alguém, vamos imaginar de maneira generalista, tiver um problema e não tiver o período aquisitivo da Previdência de 12 meses pago, a contribuição não preencheu esses 12 meses, você não tem direito ao mínimo. Sim. Ao passo que na privada você vai ter que investir até determinado período contratado, onde você começa a retirar. E aqui não. Ou sacar o dinheiro. Ou sacar o dinheiro e investir em outra coisa. Tá? Agora, hoje não. Se você recolhe pela Previdência o mínimo, se você tiver um problema, imediatamente você passa a ter direito a receber o mínimo. Sim. Tipo, se você sofrer uma lesão, um acidente, algo... aposentadoria por invalidez. Que te deixe impossibilitado de trabalhar. Tá aí. Imagine que alguém caia da escada e quebre o pé. E fique impossibilitado de trabalhar. Né? Sim. Então, imediatamente, como ele recolhe, ele já passa a usufruir desse auxílio, que depois pode até se transformar, que hoje é difícil, né? Isso é um outro tema que a gente precisa estudar muito aqui, em aposentadoria por invalidez, que estão sendo aí expurgadas no mercado, né? Tá. A questão dos 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, você acha que está correto? As pessoas estão vivendo mais, então eu acho que é uma estatística que precisa ser negociada, estudada. É correto que se aumente a idade. Agora, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque o Brasil é um país continental. Aumentar a idade de quem? De quem faz serviço braçal, porque quem trabalha é mulher ou homem. Na zona agrícola, eu sou contra aumentar um dia.
Que é trabalho pesado, né? Trabalho pesado, de sol a sol. É que as pessoas hoje não conhecem o Brasil. Elas conhecem o seu reduto eleitoral. Em São Paulo você tem um tipo de vida. E em São Paulo, na zona rural, você tem outro tipo de vida. Então, 5 anos está bom, vamos lá. Não é assim. Não é assim. São doenças geradas em função do sol, problemas de toda a espécie, sazonalidade agrícola, né? Recolhimento. Quem é que recolhe 15 anos na zona rural? Só quem tiver carteira. A família vai ter que fazer prova, aquela família que produz. Vai ter que provar, dar os recibos aí, o que tem. Não, criamos agora um valor anual. O valor anual do pequeno agricultor é incerto. E em muitos locais ainda a gente pode admitir que não tem nem registro em carteira. Não tem, não existe. Porque o dono da propriedade não quer isso. Não quer. É problema para ele. É problema. A família está lá em atividade de sobrevivência, subsistência que se chama. Sim, né? Subsistência. Muitas vezes morando a troco de alimentos. Claro. É claro que cabe ao Ministério Público verificar se houver trabalho escravo, essas coisas todas. Sim. Mas eu estou dizendo, via de regra, na população que tem o pequeno proprietário de terra, o sitiante. Esse aí não vai recolher nem 15 anos, nem 30, nem nada. Então, 60 anos, você pega um homem do campo, com todo respeito. Eu falo isso em sala de aula para os meus alunos. Eu digo assim, se vocês levarem uma pessoa, porque existe a aposentadoria híbrida hoje. Alguém trabalhou no campo, parte da sua vida, e depois vem trabalhar na cidade e reivindica a sua aposentadoria híbrida contando os 2 períodos. Já tem jurisprudência sobre isso e tal, mas, via de regra, o primeiro contato, o perito, o médico do INSS rejeita, porque você não consegue provar, é difícil provar o tempo do campo, não é? Mas eu digo lá para os meus alunos, se vocês trabalharem no INSS, exija a mudança do protocolo do médico que está lá e obrigue o médico a apertar a mão do sitiante. Porque aquela mão de quem trabalhou a terra não é igual ao veludo de quem trabalha na cidade. Aquela mão do campo mostra o que é o ser humano brasileiro abandonado à sua própria sorte. Não é? Isso aí. Então, vamos para um rápido intervalo e voltamos já.